Olá, sejam todos bem-vindos ao 6º Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana. Meu nome é Nayara de Lima e vou fazer a apresentação da pesquisa desenvolvida por mim e pelo professor Dr. Roger Augusto Rodrigues, intitulada Estudo da compressibilidade de solo com acréscimo de resíduos de construção e demolição para o uso em aterros compactados. Dando início à introdução, começamos analisando que a historicidade humana é marcada pelo ideal de progresso, seguido pelo crescimento populacional, que acrescido à forte industrialização, ao desenvolvimento tecnológico e ao aumento do consumo de bens e serviços, tem modificado cada vez mais o meio ambiente, sendo a construção civil uma das atividades que mais afetam o meio. Segundo o estudo de Silva e Fernandes em 2012, consome cerca de 50% dos recursos naturais extraídos, além de gerar elevado número de resíduos. Tan et al., em 2007, aproximou a 15% o valor do prejuízo causado em obras no Reino Unido por causa da geração de resíduos. O que são resíduos de construção e demolição? São todo o entulho gerado em obras de construção civil, ou seja, fragmentos de tijolos, concreto, argamassa, aço, madeira, vidro, entre outros. Oliveira, em 2007, expôs que estes resíduos advêm principalmente de falhas projetuais, materiais de qualidade duvidosa, arruinação na estocagem ou transporte desse material. Hoje, há várias pesquisas com o uso do RCD em obras geotécnicas, sendo principalmente estudado seu uso como base e subbase de pavimentos, além de sistemas de pavimentos permeáveis. Sendo assim, a presente pesquisa apresenta uma opção para o uso de RCD em substituição parcial aos solos naturais, com vistas à busca de alternativas tecnicamente viáveis para a melhoria dos solos, que colaboram com a preservação ambiental. Com o objetivo de analisar a influência da substituição parcial de um solo arenoso fino por RCD como agregado miúdo, na granulometria, limites de consistência, massa específica máxima e umidade ótima, além de avaliar os parâmetros de compressibilidade da mistura de solo com RCD. O estudo foi feito no campus experimental da Faculdade de Engenharia da Unesp Bauru. O local de amostra foi escolhido visto que estudos anteriores classificaram o solo como areia de fina média pouco argilosa, marrom avermelhada, porosa, colapsível, com compacidade aumentando em profundidade, comportamento este recorrente em várias regiões do estado de São Paulo. O RCD foi coletado na usina de reciclagem Portal Raiz, também na cidade de Bauru. A metodologia deste trabalho foi dividida em duas fases, sendo a primeira de revisão bibliográfica e a segunda como fase experimental, sendo dividida em 3 itens. O primeiro foi a coleta das amostras, onde foram coletadas cerca de 20 kg de agregado reciclado em sua menor britagem, denominada bica corrida vermelha. A amostra de solo foi coletada a 1 metro de profundidade e armazenada em sacos plásticos. Em segundo lugar, foram executados ensaios de caracterização com amostras preparadas conforme a NBR 6457 de 2016. Foram conduzidos ensaios para determinar os teores de umidade dessas amostras, massa específica dos sólidos, granulometria conjunta, limite de consistência e compactação, seguidos por ensaios edométricos para verificar a compressibilidade do solo em comparação com a mistura de RCD com solo. Foram usados corpos de prova moldados com grau de compactação de 95% na umidade ótima, sendo inundados desde o início do ensaio
com o aumento dos carregamentos após a estabilização da deformação de cada estágio. Os resultados de granulometria conjunta do RCD mostrados no gráfico apresentam uma fração areia de solo correspondente a 56%, dos quais 26% é areia fina, 21% média e 9% grossa. 32% de pedregulho, sendo 9% fino, 10% médio e 13% grosso, e 6% de fração argila e silt, sendo classificada como SM na classificação unificada e A3 pela Associação Americana de Estradas e Transportes. Já o solo apresenta distribuição granulométrica que concentra 41% em areia fina, 40% em areia grossa, 14% em argila e 5% em silt, sendo classificado como SMSC e A2-4. Para os ensaios de compactação, comparamos os resultados de amostras de solo natural, amostras de RCD e amostras da mistura de 50% solo mais 50% de RCD. Conforme a figura, vemos que o acréscimo do RCD ao solo pouco alterou os valores de umidade ótima, onde o solo natural apresenta 10,8% e a mistura 10,6%. E isso se repete para os valores de massa específica seca máxima, que o solo tem 1,955 gramas por centímetros cúbicos e a mistura 1,945 gramas por centímetros cúbicos, mantendo assim as características do solo compactado, onde deve apresentar boa resistência ao cisalhamento, baixa compressibilidade e permeabilidade, assim como o solo natural. Nos ensaios edométricos foram comparados os resultados do solo natural e da mistura solo com RCD, onde a figura demonstra a relação de índices de vazios normalizada em diferentes estágios de carregamento. Foram analisados os parâmetros de compressibilidade, índices de compressão, índice de recompressão e tensão de pré-consolidação. A reta virgem para o solo e para a mistura não foi definida. Portanto, a tensão de pré-consolidação não pode ser determinada, uma vez que as amostras estão bem densificadas. Apesar da dificuldade em definir a reta de compressão virgem para os ensaios, a pequena redução do volume dos corpos de prova de 0,92 para o solo natural para 0,9 para a mistura, com 800 kPa de tensão, bem como índice de recompressão quase nulo, comprovam que o RCD causa pouca interferência no comportamento do solo, sendo assim viável geotecnicamente. Tomando-se como base os resultados obtidos através dos ensaios realizados, pode-se concluir que a variação de volume por carregamento do solo e da mistura solo com RCD é da mesma ordem de grandeza, demonstrando que a inclusão do RCD na mistura proporcionou características satisfatórias quanto à compressibilidade do material, o que indica a viabilidade técnica adequada sobre o uso do RCD em aterros compactados. A adição do material reciclado em obras de aterro compactado apresenta uma alternativa sustentável para a diminuição do risco imposto ao meio ambiente, com o benefício de reduzir o descarte ilegal na natureza e muitas vezes em aterros que não foram preparados para tal, podendo acarretar em contaminação do solo e, consequentemente, em contaminação da água subterrânea. Mais uma vez, essa pesquisa endossa o uso do RCD em aterros compactados, se mostrando útil para a preservação ambiental. A partir desse slide, demonstro algumas das referências utilizadas nessa pesquisa. Obrigada pela atenção de todos
e fico à disposição em caso de qualquer dúvidas. Muito obrigada!